Francisco de Lacerda, descendente de uma velha família açoriana, nasceu em 1869 na ilha de São Jorge. Apenas com 4 anos, começou a aprender música, guiado por seu pai, grande amador da arte dos sons. Depois do curso geral dos liceus, em Angra do Heroísmo, frequentou no Porto os preparatórios de medicina e ali continuou os seus estudos de música ao mesmo tempo, até que, desistindo da medicina, resolveu seguir a carreira musical. Seguiu então para Lisboa. Estudou no Conservatório Nacional. Breves anos depois, foi nomeado professor da classe de piano mediante concurso. E em 1895 partiria para Paris como pensionista do Estado. Era a Belle Époque na Cidade de Luz. Sim, a Belle Époque. Paris, a encruzilhada de todos os grandes artistas do tempo. Na Escola Cantorum, estudou com Guillemin e com Vincent d'Indy. Vincent d'Indy, desde logo, assinalou as raras aptidões do jovem músico para chefe de orquestra. Foi retratado por António Carneiro. Conviveu com Essa de Queiroz e com o Conde de Arnoso. E foi um dos organizadores do centenário de Garrett em 1899. No ano seguinte, colaborou na Exposição Universal de Paris como membro do júri da secção de música e instrumentos musicais.
Debussy teve-o na maior admiração. Foi sob a batuta de Lacerda que La Demoiselle et Lure teve a sua primeira apresentação integral em Paris. Com a morte de Debussy, alguns dos maiores nomes da música do nosso século foram chamados à grande homenagem. E Francisco Lacerda foi um dos convidados. Todavia, longe e doente nos Açores, não chegou a terminar a sua oferenda para o tombeau de Debussy. A Grande Guerra isolara-o mais. Ainda em Paris, e até 1908, dirigiu simultaneamente os concertos da Associação dos Concertos Históricos de Nantes, por ele fundada em 1905. Romain Rolland é seu colaborador nas notas de programa. E Arthur Nikisch transmite-lhe preciosos ensinamentos de regência. Grandes intérpretes e grandes compositores colaboraram e correspondem-se com o já célebre músico português. Jean Batory, Rimsky-Korsakov, Glazunov, Juan Manen, Marcel Dupré, Jacques Boucherie, Paul Pugnot. Os concertos de Nantes contribuíram de maneira considerável para o renascimento das tradições artísticas e para a elevação do nível musical daquela cidade. De 1908 a 1912, foi nomeado por concurso primeiro chefe de orquestra e diretor artístico dos concertos do Kursaal de Montreux, e ali revelou muitas páginas importantes dos maiores compositores modernos. Ansermet foi seu discípulo. Uma longa amizade uniria toda a vida os dois grandes músicos. Amante do ar livre e grande esportista, Francisco Lacerda descansava da sua intensa atividade musical no contacto com a natureza, nas montanhas e lagos da Suíça. Ainda por concurso, é-lhe confiada de 1912 a 1913 a direção artística e o lugar de primeiro chefe de orquestra dos grandes concertos clássicos de Marselha, cargo que interrompeu pouco antes de rebentar a Primeira Guerra Mundial e que retomou mais tarde, de 1925 a 1928. Ainda em 1913, foi convidado a acompanhar como chefe de orquestra a célebre Companhia dos Bailados Russos de Diaghilev, com Anna Pavlova e Nijinsky,
na sua primeira ida à América do Norte. Mas por motivo de saúde e da morte de seu pai, Francisco de Lacerda vê-se obrigado a recusar o convite, indicando para o substituir o seu discípulo Anse Hermé, que viria a revelar-se como um dos mais notáveis chefes de orquestra da atualidade. Sob a primeira notícia da turnê de Diaghilev, escreveu com o seu punho o nome do discípulo. E depois foi a Grande Guerra. O grande intervalo que para Francisco de Lacerda iria durar até 1921, ano em que se fixou em Lisboa. Foi neste momento que Francisco de Lacerda regressou a Portugal e criou a ProArte. Esta grande organização musical destinava-se a um papel educador e uma instituição que julgo ainda perdurar, chamada a Hora da Arte, destinada aos operários. Nessa instituição colaboraram profissionais e amadores, músicos, escritores e poetas. Todos estes setores viveram animados pela vontade de Lacerda. As suas interpretações orquestrais com a Filarmonia em São Carlos marcam uma época na história do nosso velho teatro. E a noite da Sala dos Cisnes do Paço de Sintra, na qual o maestro iniciou os concertos de câmara, ficou na memória do seu auditório. Mas a luz cria as sombras. Lamentáveis misérias destruíram a Filarmonia. Esvaiu-se esse admirável instrumento de educação musical nas mãos de um grande artista. Mas, uma vez que tivemos a felicidade de o ter entre nós, foi pena que, segundo um hábito inveterado para com os seus melhores homens, o país lhe levantasse obstáculos em vez de lhe abrir o caminho. O belo protesto da nossa intelectualidade, registado num panfleto intitulado Um Crime, não encontrou eco, como é uso em circunstâncias idênticas. E foi-se a Filarmonia para sempre. E depois, a pouco e pouco, todo este agrupamento de espíritos se foi desagregando. Acabou a Lusitânia. Os homens voltaram para o nosso inevitável e habitual isolamento. Dispersaram-se uns, morreram outros. E de tudo isto ficou a memória de uma bela época portuguesa, em que os melhores espíritos, para além do trabalho de cada um, se uniram com força na defesa de grandes ideias puras. Desgostoso, Francisco de Lacerda regressou à sua atividade em França, onde dirige uma série de concertos notáveis nas principais cidades. Os melhores nomes da música correspondem-se com o grande artista português.
Manuel de Falla agradece-lhe em 1924 alguns informes sobre a Atlântida, tema sobre o qual viria a compor uma das suas mais importantes obras. Wanda Landowska, Alfred Cortot, Ernst Bloch, André Segovia, Guy Roparts, Saint-Saëns, Alfred Bruno, Gustave Samazeuil, Marguerite Long, o Conde de Kaiserling, Vincent Dandy, o Velho Mestre, Albert Roussel, cantores célebres. Mas de novo a doença o obrigaria a regressar a Lisboa, deixando para sempre a cidade onde conhecera os maiores triunfos da sua carreira. Incansável, continua os seus trabalhos de composição, de musicólogo e de folclorista, reunindo mais de 500 canções populares destinadas ao cancioneiro musical português. A renovação musical portuguesa muito ficou a dever ao seu impulso e à sua ação e ao seu exemplo. Francisco de Lacerda foi uma das mais notáveis figuras da arte portuguesa de sempre.